Oi, oi. Gabriel, diante de tantas críticas que têm sido feitas por vereadores da Câmara de João Pessoa com relação ao relatório que foi elaborado pela Controladoria Geral da União, o que a CGU tem a dizer ou como se posicionar diante dessas críticas? A Controladoria Geral da União é um órgão técnico de auditoria que justamente se pauta por elementos objetivos. Existe um programa dentro da Controladoria Geral da União chamado Fiscalização de Entes Federativos. Dentro desse programa se analisa uma matriz de risco, se analisa a criticidade e houve, de fato, a escolha de João Pessoa para ser auditado, isso no ano passado. Então, nós nos pautamos não por uma atividade política, não nos pautamos por qualquer outra forma distinta de critérios técnicos. Então, obviamente, é um direito da Câmara de Vereadores, digo até que é uma obrigação a discussão sobre temas relevantes para a cidade, né? Mas que a Controladoria está absolutamente tranquila de que realizou seus trabalhos sobre elementos técnicos, com profissionais concursados, auditores de carreira e que procederam com a maior lisura possível dentro da auditoria realizada na Lagoa. Um dos pontos que foi auditado no relatório foi a parte da dragagem e drenagem. Quando a auditoria foi feita, já tinha se passado meses. É possível que a auditoria possa fiscalizar, mesmo uma etapa tenha sido já concluída, o trabalho dos auditores, da equipe de fiscalização. O relatório, ele é, de fato, válido, mesmo que ele tenha sido feito meses após de uma primeira etapa, como a dragagem? Obviamente, auditar uma obra de grande porte, como a Lagoa, com critérios específicos técnicos, não é uma coisa fácil de se entender. Existem jargões de engenharia, existem profissionais nessa área que, fatalmente, se começarem a falar, muitas vezes a população, o próprio cidadão, acredito que até alguns representantes do povo têm uma certa dificuldade de entendimento. Existem, sim, técnicas de realização. A Controladoria jamais colocaria no seu relatório um elemento de axologia, ou seja, obviamente existiam critérios técnicos de avaliação, inclusive nesse ponto específico tivemos o auxílio do Exército Brasileiro. Então, você note que nós não estamos falando de fazer de qualquer maneira. Obviamente, a Controladoria, quando atua nas suas auditorias, atua com critérios técnicos. Então, de fato, existe um relatório com provas, com fotos, com documentos, existem papéis de trabalho. Toda auditoria que é realizada se guardam os papéis de trabalho, ou seja, o que são os papéis de trabalho? Aquilo que prova, aquilo que está provando o que está se escrevendo. Seria, no mínimo, desarrazoado, seria inconsequente estar colocando pontos que você não está conseguindo provar. Volto a falar, o relatório de auditoria não é um relatório político. Não está ali para dizer o que se acha que aconteceu, está ali para se comprovar o que aconteceu. Então, de fato, existem formas de atuação. A Controladoria mantém o relatório, nós tivemos acesso ao ofício da Caixa Econômica, que denominaram como relatório na Câmara de João Pessoa, tivemos acesso, verificamos os pontos colocados, mantemos os pontos, inclusive, acho que a falta de alguns elementos probantes da Caixa até coloca muito confortável a CGU em dizer que nós estamos com critérios técnicos apontados ali e mantemos os pontos que estão naquele relatório. Veja bem, a Caixa Econômica Federal, ao fazer fiscalizações, ela o faz muito mais dentro dos contratos de repasse para ver o andamento da obra, as fases em que a obra estão sendo executadas. Isso está, inclusive, no próprio manual da Caixa Econômica Federal. Então, ela verifica as fases que estão sendo realizadas. Muitas vezes, inclusive, está no manual, se utilizam de exames visuais. Já a Controladoria Geral da União utiliza de critérios técnicos para auditorias de programas. Especificamente sobre o ponto que você falou, como eu estou colocando, se utilizou, inclusive, o auxílio para medição
né, do próprio, do próprio um auxílio, por sinal, muito bem-vindo sempre, extremamente criterioso do Exército Brasileiro. Então, volto a falar, os pontos colocados, lidos até meio tardiamente, porque o ofício foi um ofício endereçado ao Ministério das Cidades. Nós tomamos conhecimento após essa discussão vir à tona, né? Buscamos o ofício para poder ter acesso ao conteúdo e poder, inclusive, estar nos abalizando. Será que nós falhamos de alguma forma? Mas nós colocamos que não, que, na verdade, o que tem ali naquele ofício, explicando ao Ministério da Cidade, inclusive em vários pontos do ofício, coloca que a função da Caixa não é de auditoria, que cabe muito mais ao proponente, no caso, a Prefeitura, está verificando o andamento de certas questões mais de auditoria da obra, né? Então, quer dizer, a própria Caixa menciona isso no ofício diversas vezes, né? Então, o que tem naquele ofício realmente não foi suficiente, e nós entendemos que o relatório da Controladoria Geral da União permanece e tem elementos técnicos suficientes para comprovar o que ali os auditores colocaram. Nesse relatório, a CGU deu espaço para a Prefeitura enviar informações ou tentar dar explicações sobre alguma das irregularidades que foram encontradas? Isso é um ponto muito importante, Edilane. Todos os relatórios da CGU, e principalmente esses do Programa de Fiscalização de Entes Federativos, primeira pessoa que recebe esse relatório é o gestor. Antes de ir para qualquer divulgação no nosso site, não, quem recebe é o gestor. E ele se explica, e ele faz a sua defesa. Essa defesa não encerra por aí, é analisada por um auditor nosso. Porque muitas vezes o auditor realmente pode não ter tido acesso a um documento, pode realmente estar equivocado, né? E ali é a chance dele rever o posicionamento diante do que o auditado, no caso a Prefeitura de João Pessoa, se pronunciou, diante daquilo que foi colocado pelo auditado, né? Então, existiu sim um pronunciamento, inclusive a íntegra do que é escrito pela Prefeitura, e inclusive a análise do nosso auditor, tudo isso faz parte do nosso relatório, que, volto a falar, está na internet, para que qualquer cidadão, para que a imprensa, para que os vereadores, enfim, que queiram verificar esse relatório. Não é um relatório pequeno, porque nós estamos diante de uma prefeitura grande, uma capital, né, que dentro tem um volume de recursos muito grande, então não é um relatório pequeno, mas está lá em acesso público para que qualquer pessoa possa acessar. O prazo dado pela Controladoria Geral da União não é um prazo tão pequeno, né? Nós geralmente abrimos em média de 15 dias para manifestação e foi prorrogado esse prazo. A Prefeitura pediu prorrogação, a Controladoria Geral da União deu a prorrogação. Veja bem, é necessário que uma prefeitura, principalmente numa obra dessa, esteja um acompanhamento de perto. Uma obra dessa requer uma atenção, requer um acompanhamento. Era para o controle estar existindo com muito mais força nessa situação. As informações deveriam estar mais na mão. E olhe que esse prazo dado é ao final de quando eles recebem um relatório. Nós tivemos todo o período de campo, nós tivemos todo o período de realização, de ser escrito o relatório, para que se chegasse na Prefeitura e se desse esse prazo para a defesa, ainda pedindo prorrogação, e foi dado o prazo para a prorrogação.